Que a paz e o amor vibrem em nossos corações e nossas vidas. Desejando muita paz ao pessoal da Rede Amigo Espírito, pessoal da internet. Nós temos um grande desafio nessa manhã, já que estamos acostumados a definir quem nós somos através de conceitos. Porque o processo da evolução espiritual, até o reino humano, é um processo em que nós assimilamos o conteúdo, imprimimos, corporificamos esse conteúdo e usamos esse conteúdo para expressar quem nós somos. Por exemplo, o princípio inteligente, quando está no reino mineral, ele agrega as partículas em torno de si e se transforma no elemento material. Indiferente do estado vibratório que ele se encontra, quando ele está revestido, por exemplo, de átomo de hidrogênio, ele é hidrogênio. Na medida que ele vai expandindo a sua capacidade, ele vai retendo outros elementos em torno dele, criando então as múltiplas expressões da matéria. Mas ele em si não sabe que tem um princípio inteligente ali por trás. Chega no reino vegetal, ele corporifica a qualidade do vegetal que ele vive e ele passa a expressar-se como vegetal, tentando fazer uma troca com a vida, porque ele sente frio, sente calor e reage a isso. Mas o princípio inteligente lá atrás não sabe que é um princípio inteligente. Ele submete-se à ação material da vida, até passar por uma linha de várias experiências no reino vegetal, a iniciar-se o seu movimento no reino animal, em que, além de poder reagir com a vida, ele começa a agregar um campo de reatividade. Que reações são essas? Que nós chamamos de instinto. O que é o instinto? O instinto é energia concentrada em resposta, que no reino humano chama-se emoção, porque o animal é pura emoção. Ele então adquire no decorrer da evolução a capacidade de reagir com energia. Se, por exemplo, um coelho estiver no meio de uma floresta, quais são as sensações que ele tem naquele instante? O coelho alimenta-se no meio da floresta tranquilo. Ele sente o quê? Medo. Então ele está com um pensamento alerta. Ele come, mas fica olhando. Qual é a doença humana que a pessoa tem essa sensação além do medo? Que fica o tempo todo insegurança, ansiedade. Então ali está a matriz da ansiedade que nós temos. Porque provavelmente nós já fomos coelhos, nós somos as presas e também o predador. Não é assim? O leão, quando ele quer alimentar-se, apesar da fome, que sentimento, que emoção ele tem que ter para correr atrás de um coelho e poder abatê-lo? O que ele tem que sentir? Além da fome, a fome só não faz agredir o animal. Ele tem que ter uma emoção ativa, uma emoção que faça com que ele agrida. Qual que é a emoção que nos faz agredir? Raiva. Raiva e fome. Uniu as duas, nós matamos. Por isso que as pessoas agridem umas às outras. Então, toda a herança emocional nós herdamos quando nós passamos da onde? Reino animal. E o que é pior, no reino humano, além das emoções, das ações automáticas, nós adquirimos recursos, como por exemplo, a fala, o pensamento. E esses recursos adquiridos no passado como emoções, eles ganham voo. Porque a pessoa hoje, a pessoa não só sente medo. Ela, além de sentir medo, ela pensa no medo. Porque o animal não pensa no medo, o animal sente o medo. O homem não, além de sentir, ele fica imaginando como que a coisa vai ser.
Por que o Emmanuel apareceu para o Chico no avião e falou assim, morra com educação? Porque a maioria das pessoas que estavam no avião ficavam pensando que o avião ia o quê? E se você imaginar que um avião vai cair, o que você sente? Medo. Mas é um medo fundamentado na realidade ou fundamentado na imaginação? Porque o avião caiu, olha o susto que o Emmanuel deu para ele, morra com educação. Diz para ele que ia o quê? Morrer. Mas não morreu. Porque mostrou que ele estava sem educação, quer dizer, espere as coisas acontecer, que provavelmente uma pessoa que morre de uma queda de avião, ela nem sabe que morreu, porque deve ser vapt-vupt, morreu, não é que ela assusta assim, já morreu. As pessoas acham que morrer é câmara lenta, a coisa vem aos pouquinhos assim, a pessoa explode o avião, o fogo vai vindo assim, a pessoa vai vindo fogo, vai sentindo o fogo, não é assim. Na verdade, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que indaga Allan Kardec aos Espíritos, a morte dói? Resposta, o que dói é a vida. Para que você sinta dor, você tem que estar vivo. Pelo contrário, imagina eu estou com câncer, destruindo meu corpo, com dor no corpo. Se você morrer, você larga o corpo. Aí o que vai acontecer com o espírito? Acabou a dor. O problema é que o espírito, ele pensa na dor depois. Aí vem a dor, porque a dor vai ser reflexo dos seus pensamentos. Então nós precisamos conceber a nossa realidade íntima de uma forma mais direta. Nós estamos passando uma fase de evolução em que nós precisamos estudar a doutrina espírita de dentro para fora. Por exemplo, a maioria de nós sabe o que é espírito. Porque uma pessoa que estuda a doutrina espírita, ela vai responder aquilo que ela sabe, como a gente faz com todo o conhecimento humano. Já que o homem, ele também é fruto da aquisição, e entre os elementos de aquisição que o homem tem, o conhecimento faz parte. Por exemplo, se eu estudo medicina, a minha vida, estudo medicina, aplico a medicina na escola, aplico, faço, adivinha o que eu viro? Médico. Agora, o médico é uma pessoa ou é uma função? Mas para nós é uma pessoa. Porque nós agregamos a função e caracterizamos nosso ato de agir com o conhecimento. Então, o cara que faz engenharia vira o quê? Engenheiro. Nós somos tanta gente, porque nós somos motorista, pai, mãe. É tanta gente que nós somos que nós não sabemos quem nós somos. Aí nós entramos na doutrina espírita e estudamos a doutrina espírita. O que nós viramos? Espíritas. O objetivo da doutrina espírita é a gente virar espírita. Mas é o que nós conseguimos. Nós, por exemplo, não vamos nunca conseguir ser espírito estudando. Apesar de nós acreditarmos que somos espíritos. Isso é um conceito teórico, porque na hora da morte, nós esquecemos que somos espíritos e voltamos a ser o quê? Carne. Se alguém falar assim, você vai morrer daqui a um mês, é um mês de morte na cabeça. Olha os problemas da doença. A doença muitas vezes nos afeta o corpo. Sabe o que nós fazemos? Além de ter a doença no corpo, nós começamos a pensar na doença. E a pessoa, quando começa a pensar na doença, o que ela provoca no corpo? Mais doença. Então, se ela tinha um grau de doença, ela vai piorar em tudo. Porque ela vai criar um padrão de doença na mente, e aos poucos a mente vai produzir uma disposição fisiológica que vai criar doença nela. Se ela tinha uma doença e outra adormecida, as doenças vão tudo o quê? Porque ela é uma agente de vida. Então nós muitas vezes respondemos a nossa realidade existencial com base no conceito, porque o conceito e o conhecimento é parte do nosso modo de viver. Então, se alguém falar assim, quem aqui é espírito? No centro espírita, levanta a mão quem é espírito. Todo mundo vai levantar a mão, não vai? Mas se uma pessoa chegar aqui na frente e falar assim, olha, eu estou querendo descobrir o meu espírito, como é que é. Já que vocês são os espíritos, me mostra o que é espírito em mim. Como é que a gente faz? Fala com eles, vai ler o livro dos espíritos. Aí vai assim, não, mas você está querendo que eu acredite que eu sou espírito? Eu quero saber o que é espírito. Eu não quero acreditar no espírito.
A maioria dos espíritas, sabe o que vai acontecer? Quando ele morrer, ele vai ter um frio na espinha. Porque ele vai fazer assim, é tudo verdade, meu Deus. Que aí ele não está mais acreditando, ele vai o quê? Sentir, experienciar. Esse é um dos maiores desafios da atualidade. Compreender. Eu escrevi um livro que é de autoconhecimento, que era minha necessidade de compreender a doutrina espírita por dentro, porque os espíritos falam assim com a gente, faça a reforma íntima. E você fica tentando fazer essa reforma íntima. Primeiro, você nem sabe que intimidade você tem que fazer a reforma. Porque nós não estamos acostumados a investigar a natureza íntima do nosso ser. Nós achamos que entramos na doutrina espírita, nós já estamos o quê? Salvos. A maioria que eu tenho certeza já espera desencarnar no nosso lar. Gente, o pessoal do umbral já sabe tanto que tem tanto no nosso lar, que eles criaram vários nosso lar no umbral. A pessoa desencarna, todo o nosso lar, você está. Aí você começa a achar estranho. Porque você vai nos lugares, tá tudo escuro, você pisa na lama, mas que nosso lar que é esse? Cadê os ministérios? Aqui não tem ministério não, aqui só tem mistério. Porque nós criamos uma perspectiva imaginária na nossa vida, como se as coisas fossem fáceis. As pessoas, por exemplo, nós estamos vivendo uma época de regeneração. O que é regenerar? Regenerar é voltar a ser algo que nós já fomos em níveis profundos. Uai, mas o que é que nós já fomos em nível profundo que nós temos que regenerar? Sendo que se nós já fomos princípios inteligentes. Regenerar é voltar à nossa condição espiritual. É voltar a uma condição espiritual sem perda de consciência, porque o princípio inteligente já foi espírito na sua natureza mais profunda, puro. Mas ele agregou substâncias, elementos, forças e foi construindo a sua estrutura existencial e hoje nós somos um micro-universo. Nós agregamos partículas, princípios espirituais em nós que vivem ao nosso comando. Uma célula tem um princípio espiritual, uma célula do neurônio tem princípio espiritual. Os espíritos evoluem com a gente. Porque um princípio inteligente que está no neurônio, ele vive sobre o comando da nossa mente. Ele aprende tudo o que nós fazemos. Então é como se ele naquele instante sentisse como se fosse homem. Lógico, qual é o princípio espiritual de um neurônio? O princípio espiritual de um neurônio provavelmente são os animais mais perfeitos que existem aqui no nosso ambiente. Cavalo, golfinho. Eles são cavalo golfinho no plano físico. Eles desencarnam espiritualmente, eles vão agregar o nosso neurônio para ensaiar a condição de quê? Humana. Então eles vão evoluir porque eles vão se transformar em células neuronais. E eles ensaiam a condição de homem, porque os neurônios são as células que mais vivem em nós. Então, quantos anos uma célula como neurônio passa a impressão que nós estamos vivendo? Nós somos responsáveis diretamente com a evolução deles. Quando você desencarna, além de você deixar a matéria bruta, você dispersa princípios inteligentes, e esses princípios inteligentes que foram neurônios, se ele foi um golfinho, ele já não consegue voltar à condição de golfinho, porque ele pensou como homem, expressou como homem através de nós. Eles têm que estagiar numa área evolutiva superiores, até que eles se transformem em quê? Em homem primitivo. Aí eles vão nascer num planeta de homem primitivo. Adivinha quem vai ser futuramente o Cristo deles? Nós, porque eles nos ajudaram. Eles foram células, eles foram órgãos, eles foram elementos que nos ajudaram. Vai chegar uma hora que você vai nascer no planeta, eles vão falar assim, ó meu filho, todos esses seres que estão ali te serviram um dia, ou foram célula, ou foram um cachorro, ou foram um animal que você gostava, está tudo aí, até os que você alimentou durante a vida, porque quantos animais nós já nos alimentamos para sobreviver? Todos eles nos serviram, e muitas vezes você vai chegar lá como pai de todos, na feição de quem? De Jesus. Isso quer dizer que nós já fomos alguma coisa de Jesus um dia. Quando ele se transformou em homem, nós nem provavelmente era princípio inteligente. Serviram para que ele pudesse evoluir.
Ele se transformou em espírito puro, nós estávamos iniciando nossa trajetória evolutiva no reino humano. Ele proporcionou então a nossa evolução direta. E quando ele veio na Terra, ele veio ajudar todos aqueles que ajudaram ele no processo de evolução milenar. Isso quer dizer que futuramente qualquer um de nós vai ser um Cristo. E qualquer um de nós vai ter que ajudar quem? Aqueles que nos ajudaram. É um processo de evolução, é um ciclo de evolução. Só que eu preciso compreender quem eu sou, porque não adianta, a Terra, ela vai mudar? Vai. Tem uma pergunta no Pinga Fogo que eles fizeram para o Chico Xavier. E eles perguntaram sobre os finais dos tempos ao Chico. E o Chico falou assim: o Emmanuel tem nos falado que a Terra em 2057 estará regenerada. 2057, faltam 42 anos. A Terra regenerada, o pessoal olha assim, mas eu acho que vai ser impossível. E eles vieram me perguntar ao Samuel, o que você acha disso? 2057 a Terra vai estar regenerada? Eu falei assim, vai estar. Mas por que vai estar? Aí eu fiz os cálculos. Eu tenho 50 anos. Com 42 vou estar com quanto? 92. Eu acho que eu vou estar do lado de lá. E tenho certeza que 70% a 80% do povo que está sentado aqui vai também estar comigo. Vai todo mundo o quê? Ir embora. Então o peso da terra foi embora. Quem é que complica a terra vai tudo embora. Quem vai ficar? Esses meninos que são inteligentes, extraordinários, eles vão mudar o mundo. As pessoas acham que a regeneração vai acontecer por fora. A regeneração por fora é a mais fácil de se fazer. Antigamente, quanto tempo demorava para construir um prédio? Hoje, se você tirar férias e voltar, é capaz de você ver coisa assim, vai assim, já mudou? Porque a transformação exterior é muito mais rápida do que a transformação íntima. E se existe espírito agarrando a terra aqui, esses espíritos estão agarrando a terra, somos nós, porque nós nascemos do umbral. A terra está limpando o umbral. Uma das últimas limpezas do umbral somos nós. A diferença de nós estarmos em relação a muita gente que está no poder, que está desequilibradamente vivendo na vida, é que nós estamos dentro do centro espírita, porque se nós não tivéssemos aqui, nós estaríamos na onde? Estaríamos do mesmo jeito. A regeneração começa por dentro. Nós precisamos olhar para dentro para fazer a nossa transformação íntima. Se eu não olhar para dentro, eu fico esperando os espíritos limparem aquilo que eles não vão conseguir limpar. Alguém que tem constantemente raiva, toma passe todo dia, a raiva acaba? Os espíritos arranjaram alguma máquina de sucção de raiva? Já ouviram isso, gente? Chega lá no passe, eles ligam a máquina e ficam tirando raiva de nós. Acontece isso? O mais que eles podem fazer é nos amenizar, tranquilizar e falar assim, olha, se comporta, porque a raiva vem de novo. O grande problema é que nós não nos voltamos à compreensão de nós mesmos. No Livro dos Espíritos tem uma questão muito bonita, 919, que o Allan Kardec, preocupado com a transformação moral das pessoas, indagou os espíritos. Qual é o meio pelo qual nós podemos fazer uma transformação moral efetiva? Eu estou falando mais na minha linguagem. E os espíritos falaram, o antigo filósofo da Grécia já vos disse, conheça-te a ti mesmo. O Allan Kardec viu aquela resposta e diz assim, olha, eu sei que esse conheça-te a ti mesmo é profundo, é muito amplo. Eu gostaria uma ação prática, um exercício prático que eu pudesse fazer essa transformação. Aí o Santo Agostinho falou com Allan Kardec, olha, faça como eu fazia na terra. No final da noite, indaga a sua consciência como foi o seu dia. Mas aí você vai ler na resposta, ela é grande. Como é que você tratou as pessoas? Como é que você conviveu com elas? Se você foi áspero, se você assim. E ele manda você anotar aquilo que você percebe que é contrário a um comportamento ético, moral, equilibrado. E eu fiz isso na minha vida durante um ano, porque eu sempre busquei um processo de transformação prática para tentar colocar isso de uma forma real, porque a gente estuda muito a doutrina espírita, amplia a consciência de conhecimento. A maioria dos espíritos são doutores da lei do conhecimento. Quando o espírita senta numa cadeira e os outros ficam perguntando, ele vira guru.
Porque todo mundo fica perguntando e ele fica dando aquelas respostas assim, que o pessoal fica assim, nossa, esse cara... Mas quando convive com ele no dia a dia, vai assim, nossa, que esse cara... Porque o nosso comportamento não é igual ao que nós concebemos teoricamente, mas nós nos esforçamos. O Allan Kardec disse que o verdadeiro espírito é aquele que luta com as suas más tendências, suas más inclinações. Então eu preciso compreender que inclinações são essas. Eu preciso olhar para elas, mas nós não olhamos para nós olhamos para quem? Para os outros, para fora. O vigiar em nós não é o vigiar, é vigiar a vida alheia. A gente sabe o que vizinho faz, o que fulano faz, o que Beltrano faz. Nós damos conta da vida dos outros, mas se alguém perguntar quem somos nós, tem dificuldade de responder. Ah, quem que é você? Aí nós só respondemos o que nós não somos. Nome, profissão, que é a superficialidade do nosso ser. Então, estudar nos amplia. O trabalho do bem da doutrina espírita é um exercício para que nós possamos ressarcir com os nossos débitos do passado. Você trabalha uma vez na doutrina espírita por semana, é o mínimo que você tem que fazer, porque nós já aprontamos tanto que tem que fazer toda semana, para somar e na nossa consciência pesar lá os erros do passado e o bem que nós fazemos. Porque aí a pessoa começa a criar uma disposição íntima de paz, uma disposição íntima que contrabalança na justiça da própria consciência. Mas isso é o mínimo que nós fazemos. O espírita deveria ser um verdadeiro exemplo de servidor. Se existe uma coisa que o espírita tem que fazer diante de todas as pessoas na vida, é servir. Ser uma pessoa que vai servir ao outro, ajudar o outro, sem preocupar, sem olhar a quem, não preocupar com o que vem, com o que não vem, ele vai cumprir o seu dever moral. Nesse sentido nos ajuda muito, e a oração, o pensamento elevado é outro princípio que nos ajuda. Mas a reforma íntima, ela não vai acontecer sem que você tenha um desenvolvimento da consciência. Eu preciso compreender a minha consciência. Eu preciso estudar a mim mesmo. E como que eu estudo a mim mesmo? No mínimo observando, olhando para mim. Chegou uma época em que eu precisava compreender muito a mim mesmo. Então o que eu fiz? Eu fui tentando observar a minha natureza íntima, e eu criei um exercício de autoobservação que é difícil fazer no início. E para as pessoas fazerem, ela tem que criar um condicionamento para fazer isso, porque não adianta. Olha, eu comecei a fazer esse exercício de autoobservação, eu fazia um dia, pulava dois, fazia um dia, pulava dois, eu continuava olhando para onde? Para fora. O nosso problema de transformação moral, o que o Santo Agostinho pediu, é um problema mais difícil, porque você chegava no final do dia... Quando você tentava avaliar o que você fez, não é igual quando você está fazendo. Você fica tentando lembrar, e se você lembra de uma raiva que você teve com alguém, ainda você justifica, fala assim, mas essa pessoa mereceu. Ela fez isso comigo. Você não faz uma autêntica observação do fato. Quando a gente faz uma auto-observação, nós não podemos nos defender, mas também nos podemos ser carrasco. Uma coisa que eu aprendi, para você transformar a sua intimidade, você tem que ser neutro. Porque você tem que compreender como que você reage. A maioria das suas reações são automáticas, gente. Até o julgamento. Você está num lugar que a pessoa fez errado, seu pensamento automático já julga. Ah lá o que fulano está fazendo. Porque nós estamos acostumados a olhar para os outros fazerem, mas muitas vezes aquilo que nós julgamos nos outros, adivinha quem faz? Nós. Se der uma chance... Quantas vezes você vai entrar numa rua que tem que entrar à esquerda, e que você entra na fila... Mas de vez em quando vão um folgado lá, passa lá na frente, você fica danado. O espírito ainda fica fingindo que não está danado. Ele segura assim, mas assim, não, eu sou espírito bom, tem que aceitar essa pessoa. Mas no fundo ele fala assim, vai por um umbral, você vai ver. Ele deseja mal para os outros. Porque no fundo eu é que estou doido para fazer o quê? Mas eu não faço porque eu sou espírito, eu sou bom, os espíritos estão me olhando. Aí você finge que é bom. Você segura para você, porque o seu lado de reação ele vem. Nós não compreendemos essa transformação de forma clara. Nós precisamos aprender a olhar para dentro, gente. E eu criei um exercício que vou explicar para vocês aqui. Eu peguei o celular e marcava no celular 3 minutos. Eu queria compreender o que acontecia comigo, porque se eu esperasse chegar no final da noite, eu fiz 1 ano esse exercício do Santo Agostinho, eu melhorei muito, gente. Porque eu não fiz igual o Santo Agostinho, eu falava assim, o meu dia vai ser mais ou menos ou mais. Menos quando eu aprontava muito, deslizava, caía, agredia, fazia. Não tem jeito, negativo. O que eu fiz? Fiz isso, para no outro dia. Ah, por que você fez isso? Não.
eu fiz isso, para mim tentar no outro dia não fazer. Por isso tem que ser neutro. Porque se o espírita tem uma dificuldade para analisar suas deficiências, porque ele julga as deficiências. Se ele falou mal dos outros, ai, nossa, essa boca. Gente, como que é fácil falar mal dos outros? Basta você ir para a cozinha da casa, o que você fala mal dos outros. Eu não sei como é que as comidas não estragam, viu? Porque nós julgamos vibrações pesadas na cozinha, porque é o lugar que mais nós gostamos. Porque duas coisas nós gostamos de fazer, comer e falar mal dos outros. A gente senta na cozinha, é um tal de falar dos outros, e o espírita fica tentando segurar a boca para não falar. Ele fica tentando. É igualzinho aquele personagem, não vou falar, mas acaba fazendo o quê? É o que mais fala. Porque é lógico, no processo reencarnatório é o espírito mais complicado que tem na Terra. É o tal de espírito. Porque o espírito, ele é o último processo de salvação, é o espiritismo. Dizem que Jesus estava com Pedro e os apóstolos lá no plano espiritual, dividindo o pessoal para reencarnar. E estava aquele grupo de espírito mais complicado assim. E tinha uns complicados com guerra, mandou lá para o Oriente, hoje está daquele jeito lá, né? Assim eles tinham compromisso com a guerra e vão ter que sofrer as consequências da guerra. E o Pedro olhava para aquele grupo complicado e falava assim, Jesus e aquele grupo. Ele falou, calma Pedro, você está sempre ansioso. Vamos organizar, vai ter espaço para eles. E ia dividindo os grupos, e foi levando o grupo para lá, os responsáveis pela intelectualidade do planeta. Porque o planeta Terra mudou coletivamente. Os Estados Unidos é o cérebro do planeta, ele é responsável direto. Antes era Roma, eram as grandes civilizações do passado. Em cada época existia uma autonomia coletiva para reger o planeta de tempos em tempos. Hoje, os Estados Unidos é o cérebro e o Brasil é o coração. Então, coletivamente, nós precisamos dar um recado emocional para o planeta, nós precisamos dar um recado sentimental para o planeta. E, infelizmente, o Brasil está passando por uma crise ética, porque a regeneração está acontecendo de verdade. Por que está acontecendo de verdade? Porque tem alguém limpando. Alguém está jogando água na sujeira que não aparecia. A sujeira tudo é escondida de o quê? Debaixo. Agora não, o negócio está saindo. O que é interessante na regeneração, que se a sujeira está saindo, não sai só a sujeira, o sujo vai junto. Então nós temos que tomar um cuidado. E não acha espírita que é limpinho, não, que a coisa está complicada para o lado dele. Ele tem que realmente comprometer-se com os trabalhos do bem, abraçar para tentar tirar as marcas da sujeira do passado. Porque nós já fomos, isso tudo que está acontecendo aí, nós, pelo contrário, ensinamos eles a aprender o tanto que estão fazendo direitinho. Porque na história da humanidade, quem complicou fomos nós. E o Pedro ficava preocupado, Jesus e aquela turma lá. Aí na hora que não tinha mais ninguém para reencarnar, sobrou aquela nuvem escura, e eles falaram assim, manda para o Brasil. Nasceu tudo aqui. Aí ele falou assim, mas o Brasil é o coração do mundo. Isso mesmo, coração do só o Evangelho para dar conta deles. Eles agora vão estudar o Evangelho à clara, não tem jeito de fugir. O Espiritismo aclarou o Evangelho como uma forma lúcida. Nós estudamos o Evangelho sem imagem. Tudo clareado, só não quer quem não quer. Porque as pessoas, elas têm condições de aprofundar em si mesmas. O autoconhecimento, ele é uma forma de nós olharmos para dentro. Então, o exercício, o que eu fazia? Eu marco no celular 3 minutos, sento ou deito e fico observando a minha mente. Primeiro com o olho aberto. Por que com o olho aberto? Porque os nossos problemas não são os maiores quando nós estamos dormindo, não. Tem problema quando está dormindo. Mas os nossos problemas maiores é quando nós estamos acordados no dia a dia. Então, quando alguém mexe com a gente, quando alguém estimula a gente a perturbação, eu não posso olhar para a pessoa que nos perturba, eu tenho que olhar para a perturbação que nasce da onde? Em nós. Então, o exercício básico, gente, a pessoa fala assim, mas Samuel, você criou uma meditação? Eu não criei meditação, não. Eu criei um exercício de observação. Porque eu preciso olhar para o problema, então eu preciso olhar para mim mesmo. Então eu criei um exercício que você marca no celular 3 minutos e olha para você. Só que você tem que fazer todos os dias. No início é difícil, porque você marcar 3 minutos parece uma eternidade. Parece que é 3 minutos errado, mas você fica lá assim, nota, quanto minuto está faltando? Porque você tem que aprender a olhar para você. Depois você marca mais 3 minutos com o olho fechado. Com o olho fechado é melhor porque você vê a mente. Você olha lá dentro da mente, pensamento e emoção, porque a mente é feita desses 2 elementos, pensamento e emoção. A emoção desenvolve pensamento e pensamento desenvolve emoção. E eu sou sujeito à minha mente. Então, quando você estuda a si mesmo, você tem que fazer um exercício de olhar para você. Então, só quando eu conseguir fazer todos os dias, 3 minutos, todos os dias,
Quando eu comecei a fazer todos os dias 3 minutos, aí eu comecei a aumentar o tempo. Eu passei para 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Quando eu fiz 15 minutos de autoobservação com o olho fechado e com o olho aberto, eu comecei a ver como é que eu funcionava. Aí eu vi que realmente os problemas da vida não estão fora de nós, as pessoas só estimulam os nossos problemas. Reforma íntima é a capacidade que nós temos de olhar como nós sentimos. Então, se o Santo Agostinho pediu para a gente olhar no final da noite, agora eu vou dizer para vocês, a melhor forma de olhar é quando você está sentindo a raiva, a mágoa. Só que você tem que fazer um exercício. Olhar para quem quando você está com raiva? Para você. Porque se você olhar para a pessoa que está te fazendo raiva, você não olha a raiva toma conta de você, aí o que você faz? Entra na lei de causa e efeito. Por isso que nós estamos voltando sempre no mundo, porque nós entramos na lei de causa e efeito de um processo inferior dessa lei, que se chama roda da vida. É aquela reencarnação que você vai repetindo, mudando, repetindo, aprendendo, repetindo, mas custa andar, porque você repete muito. É uma reencarnação dolorosa, você tem que reencarnar com deficiência, com luta, com limitações, porque nós sempre estamos repetindo o mesmo problema. Qual que é o problema? Emoção perturbada. Então esse exercício, se você faz direitinho, e com o tempo, depois eu tenho 4 anos que eu faço exercício, hoje eu estudo a doutrina espírita de dentro para fora, porque eu olho para o meu espírito. Então quando alguém me faz raiva, eu já não olho para a pessoa, eu olho para mim. Aí eu vejo a raiva, e a raiva é automática, gente, é impressionante como a raiva é automática. Se eu tenho uma característica emocional na vida, imagina se eu pego o meu dia de hoje, um dia. Se você chega no final do dia e fala assim, não, eu estava muito nervoso. Aí no outro dia, você chega no final do dia, eu estava muito nervoso. Aí durante a semana, 6 dias nervoso, um mais ou menos. Aí durante o mês, a maioria dos dias foram o quê? Nervosos. Aí passa o ano, a maioria do ano foi o quê? Nervoso. Qual é a qualidade do meu espírito? Então, se eu desencarnar, eu vou para onde? Para o umbral dos nervosos. Porque eu só vou encontrar gente igual a quem? Igual a mim, porque essas pessoas vão me ensinar quem eu sou. Aí você só entra com gente nervosa, aí vira nervoso com nervoso, aí é que vai reencarnar mesmo, daquele jeito. Porque eu não aprendi a olhar para mim mesmo, então eu preciso olhar para as minhas emoções. Aí eu tenho que marcar esses 3 minutos com o olho aberto, com o olho fechado, observar minhas emoções, para quando alguém fizer raiva no você, em vez de olhar para a pessoa que fez raiva, você olha para você, olha a raiva aqui. Aí a raiva, quando você começa a estudar você nota, por exemplo, que a raiva ela tem uma energia viva e impulsiva. Ela quer seu corpo o quê? Tenso, ativo, agressivo, e é onde você então embarca na raiva e vira animal. Isso, porque eu não posso, por exemplo, eu tenho um problema sério com religião que expulsa demônio, porque se o demônio é as manifestações das emoções igual a raiva, se ele faz, sai Satanás, eu desencarno, eu morro, eu não posso, porque meu espírito está dominado por emoções desse nível. Eu preciso então olhar para mim. Então quando alguém, aí eu começo a entender Jesus. Jesus disse assim, amai os vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem. Quando alguém te faz raiva, fica perto dele. Porque nós temos tendência de fugir de problema. No nosso caso, nós não fazemos isso não, porque é isso. Aí você transforma a terra numa escola. Você fica perto da pessoa para você aprender, porque ela vai te instigar a raiva, só que você só tem que fazer uma coisa. Em vez de olhar para ela, tem que olhar para quem? Para si mesmo. Aí você olha para si e fala assim, isso é raiva, isso é mágoa, isso é tristeza. Porque as emoções, elas têm características diferentes. Diferente da raiva, por exemplo, a tristeza, ela é uma energia ativa ou passiva? A tristeza. Passiva, ela quer que você fique deitado. Então, se você não percebe a tristeza como ela funciona, você atende-o corporalmente e ainda acredita nela. Porque nós funcionamos aqui, a emoção pede apoio ao pensamento. Quando você está com raiva, você pensa assim, a paz de Jesus no coração de todos. É assim que você pensa, gente? Você pensa como? Eu mato, eu quebro,
E porque o pensamento segue a emoção. E o espírito, gente, na sua característica mais profunda, ele é um centro de irradiação. Ele é um núcleo de criação. Adivinha um cara criando, eu mato, eu quebro, eu faço isso, e sentindo isso. Ele é uma emanação de quê? Os espíritos falam da psicosfera da Terra, eles descem, existe um peso na Terra quando chega no campo mental da humanidade. Porque o pensamento da humanidade é o reflexo das suas emoções, é o pensamento desequilibrado. Dizem espiritualmente que, coletivamente, as imagens mentais da Terra, elas são igualzinhos os monstros do passado. A Terra já foi um planeta onde tinha monstros, porque eles tinham que esticar a musculatura de um princípio inteligente de uma bactéria para chegar à condição muscular do homem. Eles tiveram que esticar o corpo. Então eles pegaram aqueles monstros para esticar a estrutura para chegar no meio termo e atingir um corpo perfeito para o espírito humano nascer. E os mastodontes, o dinossauro rex, estavam na forma. Hoje os espíritos falam que quando chegam na Terra, eles veem um conjunto mental dos homens, eles são verdadeiros dinossauros rex. Por exemplo, a raiva é um dinossauro rex. A tristeza é um desses megassauros que estão por aí, coletivamente. Por isso que você não pode entrar mentalmente num estado emocional desse não, porque você sintoniza com a psicosfera de quê? Da Terra. Nós precisamos mudar o nosso padrão mental, porque se nós não mudarmos o padrão mental, por isso que todo dia de manhã não entra no jogo das emoções perturbadas. Como que é fácil nós entrarmos nas emoções perturbadas? Olha o trânsito, você vai dirigir, o outro não deixa você passar, você fica com raiva. Aí você olha para o outro, buzina, tenta fechar ele, aí pode até virar um crime. Que onde as pessoas perdem a capacidade de lidar consigo mesmo, reagem com as outras pessoas. Nós precisamos entender que eu preciso compreender a mim mesmo de dentro para fora. Isso é, olha para dentro. O carro fechou, olha para você, deseja paz para ele, muita paz. Não deseja mandar para um umbral não, porque é praga de espírita. Espírita tem mais praga do que católico e protestante e os outros. Porque é o espírito mais velho da Terra, é o que tem mais complicação. Então ele tem que aprender a parar de emanar vibrações distorcidas. Ele tem que aprender a ser um exemplo dos seguidores de Jesus na Terra. Nós não somos perfeitos. Nós vamos trabalhar essa perfeição ao longo do tempo, mas eu preciso observar a mim mesmo para trabalhar essas perfeições, porque perfeição não se pega por osmose. Tem gente que pode viver 40 anos do lado do Chico Xavier, ele vai desencarnar e eles não vão perguntar um minuto o que ele fez da vida em relação ao Chico Xavier, vai perguntar sobre quem? Sobre ele. O que você fez? Não, eu fiquei do lado do Chico, eu quero saber o que você fez. O Chico nós sabemos o que ele fez, eu quero saber você. Nós não vamos responder pelos outros. Ah, meu marido me traiu, fulano fez isso. Você não vai responder por o outro pode fazer o que ele quiser, ele vai responder por ele. Você não é vítima do outro. Nós temos uma mania de achar que somos vítima do outro. Os nossos problemas têm que ser muito estudados, gente. Olha o ciúme, o problema do ciúme é quando você coloca outra pessoa como foco da sua vida. Quer saber o que a pessoa está fazendo, o que ela estava fazendo? Aí você está vivendo para quem? Gente, olha, sai fora, não viva para os outros. O que sua minha esposa está fazendo agora? Não faço a menor ideia. E eu não vou pensar nisso de jeito... E se ela se trair? Ela não me traiu, ela traiu a si? Gente, nós só podemos sofrer na nossa vida pela nossa própria ação. Eu vou responder pelo que eu faço em relação à vida. Ninguém me trai, eu me traio. Eu sou um cara que vou responder pelo que eu faço. Eu não posso esconder isso. E olha, os espíritos sabem tudo que nós fazemos. Tem espírito que anota data, hora, anota tudo no caderninho para quando você desencarnar, ele fala assim, eu vi. Eu vi. Você acha que não vi? O André Luiz, ele escutava o tempo todo os espíritos dizer para ele que ele era quê, gente? Suicida. Por que eles falavam que ele era suicida? A maioria dos espíritos inferiores que falavam com o André Luiz que ele era suicida, estavam com ele aproveitando do mesmo jeito. É suicida igualzinho a ele. Porque eles estavam lá aproveitando. E você sabe que os espíritos inferiores, eles sentem feliz quando vê a gente na inferioridade. Eles estão inferiores, eles falam assim, se eu for ficar aqui, eu levo uns comigo. Então eles vão tentar nos induzir a cometer os mesmos erros que eles, porque aí eles falam assim, se eu sou infeliz, pelo menos tem muita gente comigo.
Por isso que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então eu preciso estudar minuciosamente o Evangelho vivo. O que é o Evangelho vivo? É a nossa forma de viver. E por enquanto, se você pedir 3 pessoas, 4 pessoas para escrever o que você faz na vida, eu vou falar com você, no final da vida, manda queimar o livro, que não vai servir para nada. Jesus pediu alguém para escrever a vida dele, gente? Não. As pessoas é que escreviam, porque tudo que Jesus falava era de originalidade. Originalidade por quê? Se você pergunta para um espírita o que é espírito, o espírita não responde olhando para o espírito, ele responde lembrando do livro. Aí eu pergunto, o que é espírito? Aí você responde, são 2 respostas do livro dos Espíritos. A questão número 23, princípio inteligente do universo. A resposta 76, seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Aí a pessoa escuta isso e fala assim, o cara... Agora eu pergunto para vocês, ele respondeu alguma coisa que ele sabe ou que ele sente? Que ele sabe. E saber não representa nada. Repetir livro dos Espíritos, o computador faz melhor. Isso, eu preciso ter um acesso ao objeto de estudo. Nós não somos o espírito que está escrito no livro, nós somos o espírito que o livro copiou. A realidade espiritual está aqui. Tem muita gente esperando para morrer para ver o que é espírito. Ele vai, vou morrer, vou ver como é que é espírito, eu que eu sou espírito, né? Assim, vai ter uma surpresa danada. Porque quando a gente morrer, gente, esse estado de consciência aqui, ouvir, ver, conversar, é o mesmo. Você vai morrer, vai olhar para você, o corpo é igual. Você vai olhar para as pessoas, a mesma realidade fisiológica, só que é o perispírito, mas no plano espiritual, o perispírito é corpo físico. Aí a pessoa vai atravessar a parede, bate a cabeça na parede, mas falar que eu atravesso a parede, alguém vai assim, não, do plano físico. Lá no plano espiritual, a parede é tão densa quanto o perispírito, é vibrações idênticas. Eu atravesso do plano físico. Mesmo assim, eu chego num centro desse aqui, como é que eu vou atravessar a parede? Eu não sei se tem parede espiritual do outro lado ali. Vai atravessar para você ver. As coisas têm que ser feitas de forma o quê? Isso não é espírito. O que é espírito? É a qualidade do nosso ser. É o estado emocional que nós temos. O espírito, a consciência, por isso que tem muita gente que morre, a sensação é tão real que é do mesmo jeito que a pessoa acha que não morreu. E fica perambulando pela vida aí, quando tem condições, fica no plano físico, porque senão vai para um umbral. Por que o André Luiz não achava a casa dele? Porque ele não estava no plano físico, na crosta, ele estava no umbral de baixo. Ele estava abaixo da crosta, onde ele foi enterrado lá debaixo, ele levantou e ali é um plano vibratório que ele andava, não achava nada. Por que não achava nada? Porque lá é uma nova realidade. Ele tinha que ter experiência de espírito perturbado, inteligente, que já sabe chegar aqui, explorar os homens daqui. Existem caminho para tudo. O próprio plano espiritual superior tem as estradas dele. No nosso lar fala de um carro que foi transportado. Quando eles desceram de carro, eles pegaram a carona de um carro. Era estrada igualzinha às nossas estradas, vai descendo serra, vai descendo montanha, tudo escuro, porque o plano espiritual próximo da Terra é muito igual à Terra. Os planos superiores é que são diferentes. Mesmo assim, os 2 planos espirituais em torno da Terra, que é um plano, é uma esfera, a Terra é redonda. Os planos espirituais são redondos igual a Terra, é como se fosse um planeta vibratório. Dizem que a primeira esfera onde o nosso lar está, são cidades espirituais que, se você fizer uma volta, você visita todas as cidades que estão em cima das outras cidades materiais. É um verdadeiro planeta, e é um planeta vibratoriamente melhor do que a Terra. Em outras palavras, é a Terra melhorada no primeiro patamar. O segunda esfera superior é onde a mãe do André Luiz estava, onde existe uma cidade chamada Alvorada Nova. Também existem várias cidades espirituais. Se você der uma volta no mundo, você vai ter um mundo de cidades e de espíritos. Essas 2 faixas, esferas, são a Terra melhorada em segundo aspecto. Dizem que a Terra tem 7 círculos vibratórios em torno dela. Isso é, 7 vezes ela melhorada. Por exemplo, a mãe do Chico Xavier, a Maria João de Deus, quando ela desencarnou, ela não ficou na segunda esfera, ela foi para a terceira esfera, que o Paulo de Tarso, no livro do Evangelho, falou que é o terceiro céu.
E no livro Cartas de uma Morta, da mãe do Chico, psicografada por ele mesmo, ela estava parada com o mentor olhando um local que eles conseguiam ver as estrelas, e ela perguntou para o mentor assim, qual que é a Terra? Ele mostrou uma bolinha do tamanho de uma ervilha, toda obscura, e ele falou assim, aquele planeta obscuro é a Terra. Ela ficou lá alguns meses, logo de primeira mão, ela, na terceira esfera da Terra, ela não visitava, né, os outros planetas, não, ela visitava outros planetas. Ela narra que ela visitou Marte e Júpiter. Porque nessa esfera não existe limitações como nós. Por que a mãe do Chico habitava uma esfera como essa? Só um espírito igual a mãe do Chico que é capaz de ver o filho com um garfo na barriga furando ele, e ela dizer para o filho ainda assim, quando ele fala assim, mãe, essa senhora está me machucando. Ela fala assim, não, meu filho, é um anjo na sua vida. Porque se fosse qualquer uma das mães aqui, ia virar obsessora dela. Ia querer acabar com a vida dela. O espírito dela é tão nobre que ela conseguia enxergar os benefícios agressivos para o Chico, que ela sabia que o Chico, quando crescesse, o garfo seria o menor dos seus problemas. Porque as agressões iriam vir de todos os lados, até mesmo do movimento espírita. Porque o movimento espírita é de espíritos complicados. Não é porque nós estamos no espiritismo que nós somos bons, não, né? Nós somos complicados. A pessoa chega no centro espírita com aquela bondade, né? Oh, meu irmão, que bondade. Vai viver com ele. Vai conviver para você ver como é que a coisa é a nossa realidade. Nós precisamos fazer um trabalho de autoconhecimento. Nós estamos começando uma nova consciência. Uma consciência de que nós precisamos observar a qualidade do nosso ser. O autoconhecimento é a chave de libertação dessa consciência. Esse princípio que eu disse para vocês, podem fazer o exercício. Está escrito no meu livro ali, mas eu já expliquei para vocês o exercício. Pode fazer o exercício. É um exercício simples, mas precisa ser feito todos os dias, até você desenvolver o que eu chamo de uma mente alerta. O que é uma mente alerta? É uma mente que vê o tempo todo as nossas reações de forma natural. Porque se você tem uma chance de não seguir suas emoções e a sua mente, é quando você olha para ela. Quando eu fico com raiva muitas vezes, porque a raiva quer nos convencer das coisas. Então, aí uma pessoa te faz raiva e nós já sabemos que nós temos que aprender com essa pessoa, você fica perto dela, mais perto dela ainda, e ela vai te fazendo raiva e você olha para você a raiva, você quer estudar a raiva, não é estudar a palavra raiva, é estudar a raiva, que é aquela energia que quer conduzir você. Então a primeira coisa que você vai aprendendo, com a raiva você não tensiona, você faz o quê? Relaxa cada vez que a raiva vem, porque a raiva vai falar assim, vem comigo, aí você diz, não vou. Aí ela vai te convencer mentalmente. Gente, nesse estudo de autoconhecimento, uma coisa que eu aprendi é que a mente mente. Mente mentirosa. E se existe um demônio dentro de nós, é a tal da mente. Fica de olho nela, porque tem gente que ainda acha que mente é espírito. É um espírito mentiroso. Você não pode confiar, porque aí você está com raiva, a mente fala assim, vai lá e quebra a cara dele. Você fala assim, vai você. Não vai não, porque se você for, você ainda apanha, ela fica com você assim, bem feito. Ela tira ainda onda da nossa cara. A mente é uma das maiores inimigas nossas. Os nossos problemas é quando eu passo as coisas para cá. Eu tenho que aprender a não seguir a mente. Isso é um exercício de observação. Quanto mais você observar o pensamento, porque o pensamento é o objeto de produção espiritual, mais você se liberta desse processo. Tá claro, gente? Essas são as nossas reflexões que queria falar com vocês nesse dia. Desejando para vocês uma boa manhã e um bom dia, e que a paz de Jesus esteja no coração de todos.